falou sobre alguns assuntos, né? Mas falamos principalmente aí de assuntos que são mais urgentes para a administração no momento em que o Silvio e a Sandra Jacovós assumirem a administração aqui da cidade de Maringá, e falamos aí sobre a questão da transição, principalmente. Período de transição, porque ele já teve uma reunião com o prefeito atual, o prefeito Ulisses Maia. A gente até buscou alguns nomes, mas ele não quis pronunciar a respeito disso. Mas a transição deve começar em breve, de forma antecipada, né, Márcio? Isso, já está definido a data, a transição do governo Silvio Barros, ou melhor, governo Ulisses Maia para o governo Silvio Barros. A transição começa no próximo dia 21, passando essa segunda-feira agora, na outra, tá? Nesses dias o prefeito está de férias, tirou uns dias para descansar. O Silvio provavelmente vai tirar uns dias também para descansar, né? Na verdade, ele vai dar uma descansada a partir de domingo durante uma semana. Isso, ele já volta para a transição. Ele, a Sandra, Ulisses. Aí na outra semana, dia 21, aí começa a transição efetivamente do governo do Ulisses para o governo do Silvio Barros. Ele anunciou isso hoje, já está definido, dia 21. Inclusive, ele pediu um prazo, uma porque ele vai sair para tirar uns dias de descanso e outra porque ele vai fazer agora a definição da equipe de transição. Que funciona assim, Juliano. O Silvio tem que nomear um grupo de pessoas da equipe dele e levar a lista lá para a prefeitura. O prefeito Ulisses vai nomear a equipe dele. Então essa equipe vai se reunir, que é para passar todas as informações, que é para passar todos os detalhes. Inclusive, o Silvio falou com a gente sobre essa transição que vai acontecer. Vamos acompanhar. Nós tivemos essa primeira visita e fomos muito bem recebidos e definimos com o prefeito uma estratégia de transição. Ele não colocou nenhum obstáculo a antecipar a transição, fazer o mais rápido possível, e nós estamos agora montando a nossa equipe. Vamos passar ao prefeito os nomes para que ele faça um decreto estabelecendo quem são as pessoas da atual administração e do nosso grupo que vão trabalhar o processo de transição. Isso deve começar, se tudo correr bem, já no dia 21 de outubro, na segunda-feira, sem ser na próxima. O prefeito está ausente, e nós estamos trabalhando na montagem do nosso time, né, de transição, e se tudo correr bem, no dia 1º, no dia 21, nós começamos já esse processo. Aí a gente vai tomar pé dessas coisas, nós vamos ter a oportunidade de ver esses contratos, ver quando esses contratos vencem. Existem alguns outros contratos importantes para a cidade que estão para terminar agora, esse mês que vem, varrição, contrato de poda e de árvores, que, pelo que a gente entendeu, estão na véspera de encerramento. E a cidade não pode ficar sem esse serviço. Então, é importante a gente poder acompanhar isso durante o período de transição. Um detalhe interessante, até um bastidor, nós conversamos com o Silvio e naquela posição que ele estava, aqui atrás dele fica um monitor, né, onde a gente deixa aberto aqui o nosso portal, nosso site pingafogo.com.br. E naquele instante que ele estava aqui, um dos destaques do site é a presença do Coronel Marcelo Pessoa, que nós cantamos a bola na terça-feira aqui, que podemos dizer que é o primeiro nome, né, da equipe do Silvio Barros. Ele disse o seguinte, que não tem ninguém definido ainda, não tem nenhum nome de secretário definido ainda, mas ele concordou com o que nós dissemos, que o Coronel Marcelo Pessoa, coronel da reserva do Exército Brasileiro, está fazendo parte da equipe, Juliano. Então ele confirmou isso pra gente. Vamos falar então, vamos ouvir esse momento da resposta dele, que ele falou a respeito dos nomes. Ele disse o seguinte, tem um grupo político por trás da candidatura dele, lógico. Só que as pessoas vão indicar nomes, mas não significa que ele vai aceitar todo mundo também. Então ele contou um pouquinho mais como vai ser isso, a formação da equipe de governo do Silvio Barros. Vamos acompanhar. Nós não temos nenhum nome de secretário até agora.
O coronel Marcelo Pessoa foi estratégico para a gente e nós vamos contar com ele na equipe com certeza absoluta. Ele já se dispôs a nos ajudar e foi uma pessoa que desempenhou e continua desempenhando um papel extremamente importante. Ele vai nos acompanhar na equipe de transição, mas nós não temos nenhuma indicação ou nomeação de secretário até esse momento. Isso está sendo tratado agora com os partidos que foram parte da nossa coligação, os partidos que nos apoiaram. Eles não apoiaram a gente apenas para ganhar a eleição, eles nos apoiaram para fazer a melhor gestão que Maringá já teve até agora. Então eles têm a obrigação de nos ajudar, de indicar, de recomendar pessoas para a gente montar essa equipe. Então até agora não temos nenhum nome de secretário. Estamos trabalhando nisso agora. Eu tenho visitado os partidos e pedido que eles nos apresentem os nomes. E uma coisa importante aqui, isso foi combinado. O que é combinado não é caro. O combinado é de que eles nos apresentarão opções de nomes. E não dizer assim, não, o nome é esse aqui, você tem que aceitar, pegar ou largar. Não é assim que vai funcionar. Então nós estamos ouvindo as opções para que a gente possa ter um bate-papo. Tem que ter empatia, a equipe tem que trabalhar junto com a gente. E eu tenho colocado claramente para os nossos dirigentes dos partidos que nos ajudaram o tamanho da responsabilidade que isso representa. O prefeito, quando assina uma portaria de nomeação, o que o secretário faz passa a ser responsabilidade do prefeito. Durante esse período de campanha aí, com aquela história de processo e tudo, muitos processos que eu respondi, eu nem fiquei sabendo. Não teve nada a ver comigo. E a única razão de eu ter sido arrolado no processo é porque eu fiz a nomeação. A assinatura lá na portaria de nomeação era minha. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisa haver uma empatia, uma relação de confiança, uma relação de uma competência específica, né, para que a gente possa entregar aquilo que a população espera. Eu estou concorrendo comigo mesmo. As pessoas de Maringá que confiaram na gente têm como régua o que eu fiz. E agora querem que eu faça mais. Então, para poder entregar mais, eu preciso de uma baita de uma equipe. E a gente está trabalhando nisso agora, mas não temos nome de nenhum secretário por enquanto. Tá aí, o Silvio Barros dizendo que não tem equipe formada ainda. Porque começam a ventilar nomes por aí. Fulano vai à Secretaria de Saúde, a Educação vai ser fulana, já tem alguém ligado aí na área da segurança. Não, diz que não tem nenhum nome definido ainda. Nesse momento, a montagem de equipe de transição, tá? E o telefone do Silvio não parava, a gente atrasou a entrevista em alguns minutos, porque o telefone não para, contato aqui, contato ali. Falou algo interessante. Uma questão que nós fizemos para ele sobre como é que vai ser o contato com o governo Ratinho. Porque o senhor derrotou o candidato ao Ratinho. Aí ele revelou a história que tem por trás, dizendo, pera lá, porque é o seguinte, o governador, ele fez um compromisso com todos nós que ele não viria para Maringá, e de fato ele não veio. Por quê? Porque é todo mundo amigo. Os candidatos que até então estavam disputando, todos fazem parte da base do apoio do governador, tirando o candidato do PT. Então é todo mundo dos partidos aliados. Então não ia vir mesmo. E ele disse o seguinte, o contato dele com o governador é o melhor possível e não tem dúvida nenhuma, embora tenha derrotado o candidato do partido do governador, a parceria está garantida, né, Juliano? Ele disse isso. Exatamente. Até disse, bom, para mim disputar a minha candidatura, eu ainda falei lá com o governador Ratinho Júnior. Lembra que aquele vídeo que ele postou dizendo, agora sim, depois da conversa, vou ser candidato. E falou, Maria Vitória é a presidente do PP, é base do governo Ratinho Júnior. O Ricardo Barros, meu irmão, é o secretário de Estado do Ratinho Júnior. Né? O delegado Jacovós, que é o esposo da Sandra Jacovós, é deputado estadual, base do governo Ratinho Júnior. Soldado Adriano José, que estava na campanha, também é base. Como é que eu vou contra? Né? Então, por isso que o governador resolveu dar uma fugida da campanha eleitoral aqui em Maringá, Márcio. Pois é. E em relação a nomes, até a própria Sandra Jacovós, eu perguntei isso, né? Será que ela pode acumular uma secretaria?
Porque isso pode acontecer e não há problema algum. Então, ela acumular alguma secretaria para auxiliar na administração. Como ela foi secretária de assistência social da administração atual, ela poderia muito bem ser uma secretária de assistência social também durante a administração do Silvio Bastos. Mas não vai rolar isso, né, Márcio? Não, não vai rolar. E ela mesmo disse isso, que existe um acordo entre ela e o Silvio, que o lugar dela vai ser na vice-prefeitura, vamos dizer assim, né? No cargo de vice mesmo, ou seja, vai auxiliar o Silvio diretamente nisso. Temos essa fala dela, Neninho? Vamos ouvir a Sandra então. Olha, a princípio essa não é a ideia, né? Nós fomos eleitas então para assumir o cargo de vice-prefeita e assim é o nosso objetivo, estar junto com o prefeito Silvio, atendendo a população, junto com ele, somando os nossos esforços, somando a nossa experiência, para aí a gente atender de forma ainda maior. Um dos exemplos, o prefeito ele tem um dia da semana que ele atende, o período da madrugada, e isso vai ser mantido. E nós nos colocamos também à disposição para que a gente possa dobrar esse atendimento. Então, um dia o prefeito atende, um dia a vice-prefeita atende. Tá aí um trechinho que a Sandra respondeu a esse questionamento feito pelo Juliano, né? A senhora tem experiência, ela foi secretária de assistência social. A senhora vai voltar para a pasta? Ela disse, não, a ideia não é essa, a ideia é eu ficar como vice-prefeita. E o Silvio explicou, deu mais detalhes sobre o porquê. Pelo que nós entendemos, tá? O Silvio vai viajar bastante quando tiver prefeito. Ele já deixou isso claro, que ele vai viajar. Porque ele disse o seguinte, tem algo que Maringá não consegue, por exemplo, que é recursos internacionais. Nós perguntamos, como é que vai ser governo do Estado, governo federal? Ele falou, olha, eu tenho um bom relacionamento do governo do Estado, como disse Juliana agora há pouco. No governo federal não tem nada contra o Lula. Ele falou, quando eu era prefeito, o Lula era presidente. E liberou vários recursos para a cidade de Maringá. Mas, principalmente, nós vamos buscar recursos em que a prefeitura não precisa pagar, que são recursos a fundo perdido, recursos internacionais. Até ele falou algo interessante, falou assim, ó, ele como consultor, o Silvio prestou serviços para muitas prefeituras, consultorias para muitas prefeituras, muitos governos aí nos últimos anos. Ele disse assim, existe como se fosse uma associação das prefeituras do mundo. Uma ONU. Ele uma ONU, só que de municípios, não de país, de municípios. Ele usou esse termo, como se fosse uma ONU das prefeituras, dos municípios. E lá tem muitos fundos internacionais que querem ajudar prefeituras que querem fazer grandes obras, sabe, querem resolver questões ambientais, como o aterro, por exemplo, que deu para ver que vai ser uma área, até porque é da especialidade dele, ele é formado, especialista nessa área ambiental também, né, como que é a formação dele? Engenharia. Com especialidade na questão aí sanitária, ele disse. Então é a minha área, eu entendo disso. Então ele vai tentar buscar muitos recursos internacionais. Ele disse, tem essa ONU das prefeituras, que tem lá o encontro todos os anos no mês de julho. Maringá nunca foi. Eu tenho para dizer para você que o prefeito Ulisses nem sabe disso. E o Silvio falou, eu já fui várias vezes levar outras prefeituras, né, que ele prestava serviço. Eu fui a convite dessa organização. Lá tem recursos. Eu vou dar um exemplo aqui, Juliano. O Hospital da Criança que a gente fala, 50 milhões desse hospital veio através de uma fundação internacional, que é a Organização Mundial da Família. Então você imagina se consegue, por exemplo, recursos internacionais para grandes obras, para grandes ações. Então seria interessante. Então já deu a dica, eu vou viajar. Ele não falou vou viajar bastante, não. Essa é a interpretação que nós fizemos. Sim. Mas ele disse o seguinte, quando eu for viajar, eu vou deixar quem? Então eu tenho que ter uma vice que caminha junto comigo. Então eu falei, não quero ela secretária, não. Ela vai, junto comigo, definir fazer todas as definições da prefeitura. Achei interessante. Porque, por exemplo, o vice aqui de Maringá, hoje, ele fica bem numa prateleira. É decorativo. O Ulisses não deixou durante todo o governo o Escabora aparecer, tanto que ele tinha que se apresentar para algumas pessoas durante a campanha que o povo não sabia quem ele era. O prefeito de Maringá atual, ele viaja, mas ele não deixa o vice mandar. Exatamente. Ele não deixa o vice tomar decisão, né? E assim, quando nós falamos da viagem, é aquele negócio. Vocês falaram da viagem do Ulisses, ou das viagens do Ulisses. Vocês vão falar das viagens do Silvio? Claro que nós vamos acompanhar. Nós vamos falar dos gastos com as viagens.
E voltando de viagem, nós vamos querer saber dele. E aí? O que o senhor trouxe de conhecimento, de projeto? O que vem para Maringá? O que o senhor buscou nessa viagem? Só levou a mala de roupa e trouxe a mesma mala de volta? Trouxe homenagens? É de homenagens que a comunidade vive. E aí, o que voltou de viagem? O atual prefeito preferia não falar o que ele trouxe das viagens para o Japão, para passagem por Dubai, para não sei onde, para Portugal. Mas, enfim, o Silvio, eu acho que ele vai pelo menos dizer o que ele trouxe, o que vai trazer, as ideias e tudo mais. Provavelmente porque na administração de hoje eles não trouxeram nada da bagagem, vou falar que eu levei o quê? Eu trouxe o quê, se eu não trouxe nada? Então as viagens a gente já falava. São importantes desde que elas possam render frutos para a comunidade. Aí tudo bem. Falou, buscar tem verba internacional. Países, empresas que têm verbas, tem grana, Samuca, lá com essas organizações disponíveis para aplicar em bons projetos mundo afora. E aí cabe a nós apresentar esses bons projetos, levar essas ideias para que o dinheiro venha para cá. E é a fundo perdido, aquele dinheiro que eles vão investir aqui e nós não precisamos dar nada em contrapartida. Isso que é importante. Só que ele mencionou a respeito também de projetos e recursos, Márcio, que tem questão de contrapartida. E falou, e aí, meu amigo Juliano? E aí é que nós temos que ter uma gestão para ter dinheiro em caixa, ter documentação regularizada e bons projetos para receber dinheiro. Porque tem dinheiro que vem assim, ó, o governo federal, ele manda o recurso para tal projeto. Vamos dizer aí, ele vai mandar 100 milhões. Só que quando ele vai mandar 100 milhões, ele fala para a prefeitura, ó, eu mando 100 se você colocar 20. É 120 total. Você coloca 20 e eu coloco os outros 100. Mas aí a prefeitura precisa ter caixa para isso. E aí precisa ter gestão. Nesse primeiro ano, será que vai ter caixa para algo nesse sentido, Márcio? Juliano, eu acho que sim. Sim. A prefeitura arrecada muito. Só de multa de trânsito mesmo, a gente arrecada mais de 40 milhões por mês, por ano, perdão. Então, o dinheiro vai ter. Eu acho assim, agora é uma análise minha, tá? Eu posso estar errado, mas o que eu penso? Tá tudo muito bonitinho. A fala do Silvio é legal, ela se encaixa, é bacana. Eu sou muito de observar as pessoas falarem. Eu observo o gesto, eu observo se a pessoa pisca demais, se a pessoa mexe com a mão ou não mexe com a mão. Eu sou bem observador. É muito bonito ouvir o Silvio falar. É legal, o Silvio tem uma calma bacana. Eu queria ter metade da calma dele. Né? O Silvio é aquele cara marcha lenta, é o cara mais assim, né? Sabe? É o tipo de pessoa que para morrer de repente vai 2 semanas, Juliano. Sabe, aquelas pessoas mais lentas e tal. Tá legal, o discurso tá legal, tá bacana, tá bacana. A gente tem que só ver a prática se vai ser desse jeito também. Né? É o prefeito correto, é o prefeito não sei o quê, é legal, bacana. A proposta é muito bacana, acho que o povo entendeu a proposta, tanto que elegeu no primeiro turno. Legal, mas e a prática? Nós vamos ter que aguardar. Então, a gente não pode ser precipitado. Mas que ele tem uma experiência 1000 vezes maior do que o Ulisses, isso ele tem. Ele tem. Você falou da viagem, eu duvido que o Silvio vai fazer uma viagem para ficar 4, 5 dias à toa em Dubai, como ficou Ulisses, Mário Rossocal, a delegado Luiz Alves, toda aquela tropa que foi para o Japão não fazer porcaria nenhuma. Não, mas era aniversário de Kakogawa. Tá bom, manda os parabéns. Parabéns, Kakogawa. Vai o prefeito, a primeira-dama lá, faz uma visita legal. Beleza. Pra que ir de bonde? Foi o bonde, é o bonde da galera, é o bonde da turminha. Os caras levaram o delegado de polícia da cidade, o chefe do doutor Luiz Alves. Foram com família, com a esposa. Então assim, pra quê? Pra quê? É esse tipo de amadorismo da gestão do Ulisses Maia que incomoda um pouco a gente. Eu não vejo
a figura do Silvio Barros fazendo isso. E essa nem é uma defesa do Silvio. Pelo contrário, é uma crítica ao Ulisses. Não vejo. Sabe? Tomara que ele não faça as viagens contrariando o que a gente está dizendo. Exatamente. Então, assim, eu já estou com o pé atrás agora, você imagina lá na frente. Mas nós vamos acompanhar certinho. Então, eu vejo um pouco mais... Eu vejo que o Silvio parece que ele leva as coisas muito mais a sério do que o Ulisses. Parece que se ele for para fora, ele vai trazer recursos, investimentos. É igual o Ratinho Júnior, vocês já repararam? Ele está viajando bastante, o governador. Mas cada vez que ele volta, a empresa vai investir 50 bilhões numa fábrica de cerveja região de Ponta Grossa. A outra vai abrir uma outra fábrica indiana em tal lugar. Cada enxadada é uma minhoca. O cara vai para fora, mas ele volta com empregos, com investimentos. Agora o prefeito de Maringá foi para lá, voltou com o quê? Com retratinho, imã de geladeira e as novas tendências pro TikTok. Vai te catar, né? Complicado. A gente vai acompanhar. Até comentado lá sobre questão de... Tem um comentário ali no YouTube ali, a questão das viaturas blindadas. O Silvio Barros chegou a dizer isso no horário eleitoral e eu acho que aí ele cometeu um grande engano e eu acho que não teremos viatura blindada para a Guarda Municipal. Dependendo de quem for o secretário de Segurança. Porque dependendo de quem assumir, eu já ouvi dizer, viu? Ele falou besteira, não tem necessidade disso. É outra coisa que a Guarda precisa. Precisa de equipamentos novos, viaturas novas, mas não precisa de viatura blindada. A Polícia Militar, a Choque, a Rotan, não tem? Tem algumas viaturas que são as semi-blindadas que eles falam, não foi, Marcos? Isso. Que o governo entregou recentemente. Nem eles, com fuzil, com tudo, tem. Para que a Guarda Municipal? A Guarda Municipal não vai trocar tiro com quadrilha de assalto a banco, essas coisas. Então, assim, acho que deram uma instrução meio errada. Ali ele falou besteira. Se eu acho que ele falou besteira. Dependendo de quem for secretário de segurança, não vai ter nada blindado, mas vai colocar a guarda para trabalhar como guarda, como o povo quer. Dependendo dos outros, às vezes mais, só para fazer aquele pampeiro todo. Mas, enfim, tá? A gente vai estar acompanhando e vai estar cobrando. Tem muitos detalhezinhos aí de entrevista, de campanha.